Por favor, case com minha mãe, senhor. Ela é tudo o que me restou, implorou a menina ao milionário. O senhor pode casar com a minha mãe. As palavras saíram da boca de Lúcia como um tiro. O homem de terno parou com a xícara de café no meio do caminho até os lábios. Ao redor da pequena padaria, as conversas cessaram. Todos olharam para a mesa do canto, onde uma menina de 7 anos segurava um papel amassado entre suas mãos trêmulas. Carlos baixou a xícara devagar. Olhou para a pequena que tinha os olhos cheios de lágrimas, mas o queixo erguido com determinação. Como é que é? Perguntou, pensando que tinha ouvido errado. Se o senhor pode casar com a minha mãe, repetiu Lúcia, desta vez mais alto. A gente precisa que alguém case com ela. Do balcão, Maria deixou cair o prato que estava limpando. O barulho do vidro se estilhaçando no chão fez com que todos se voltassem para ela. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror. Lúcia, vem aqui agora mesmo, gritou Maria, mas sua voz falhou no meio da frase. A menina não se mexeu. Continuou parada ao lado da mesa de Carlos com o papel estendido na direção dele. Tá tudo escrito aqui, disse Lúcia. O que o senhor precisa fazer? A minha mãe falou que se ela não achar alguém para casar com ela, eles vão mandar a gente embora, muito longe. Carlos pegou o papel. Estava escrito com letra infantil, com erros de português, mas a mensagem era clara. Procura o marido para minha mãe, urgente. A gente é gente boa. Lúcia, por favor. Maria se aproximou correndo, tropeçando nas cadeiras. Deixa ele em paz. Vamos para casa. Não. Lúcia se agarrou na mesa. Você disse que a gente precisava achar alguém. Disse que era o único jeito. Maria chegou até onde estava sua filha e pegou ela pelo braço, mas a menina resistiu. Ele parece bonzinho, disse Lúcia apontando para Carlos. Tem terno igual aos senhores importantes, e não gritou quando eu perguntei. Carlos se levantou da cadeira. Era um homem alto de uns 35 anos, com o cabelo escuro bem penteado e olhos que pareciam acostumados a resolver problemas. Mas agora mesmo não sabia o que fazer com o que acabara de ouvir. Escuta, pequena, começou a dizer. Eu me chamo Lúcia, o interrompeu. E ela é a Maria. A gente trabalha aqui todo dia. Minha mãe faz o melhor café de toda a rua. Maria finalmente conseguiu pegar sua filha no colo, embora Lúcia continuasse esperneando. Me desculpa muito, senhor, disse Maria sem olhar nos olhos dele. Minha filha não sabe o que está falando. Por favor, esquece isso. Eu sei sim o que estou falando, gritou Lúcia. Você chorou ontem de noite. Disse que se a gente não achasse alguém, o Raul ia cumprir a ameaça dele. O nome Raul fez com que Maria ficasse ainda mais pálida. Olhou para a porta da padaria como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Cala a boca, Lúcia. Pelo amor de Deus, fica quieta, sussurrou Maria. Carlos viu como as mãos de Maria tremiam enquanto segurava sua filha. Viu as olheiras escuras embaixo dos olhos dela. A forma como ela se encolhia quando alguém falava muito alto. Viu também o desespero nos olhos da menina, que não entendia por que seu plano simples não estava funcionando. O Raul é seu pai? Perguntou Carlos para Lúcia. Não, respondeu a menina. É o namorado da minha mãe, mas ele é ruim, muito ruim. Lúcia, chega. Maria apertou mais forte a filha. Senhor, de verdade, esquece tudo isso. Minha filha tem muita imaginação. Carlos dobrou o papel e guardou no bolso do paletó. Como é seu nome? Perguntou para Maria. Ela o olhou pela primeira vez diretamente nos olhos. Eram olhos cansados, mas havia algo mais ali. Medo. Muito medo. Maria, sussurrou. Mas não importa, vamos embora, Lúcia. Você trabalha aqui todo dia? Perguntou Carlos. Trabalho, mas... Então a gente vai se ver de novo, disse ele. E da próxima vez talvez a gente possa conversar melhor. Maria não respondeu. Saiu da padaria carregando Lúcia, que continuou gritando até a porta se fechar atrás delas. Carlos ficou parado ao lado de sua mesa, com todos os olhares da padaria sobre ele. Meteu a mão no bolso e sentiu o papel amassado. As palavras da menina continuavam ecoando na sua cabeça. A gente precisa que alguém case com ela. Pagou seu café, deixou uma gorjeta grande e saiu do lugar. Mas enquanto caminhava até seu carro,
Não conseguia parar de pensar nos olhos assustados de Maria e na determinação desesperada de uma menina de 7 anos que tinha decidido procurar um marido para sua mãe. Carlos não dormiu bem naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lúcia implorando para ele casar com sua mãe. Levantou cedo e decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: investigar 2 desconhecidas que o tinham impactado em menos de 5 minutos. Miguel, disse para seu motorista quando subiu no carro, preciso que você descubra uma coisa para mim. Miguel o conhecia há 10 anos. Sabia quando Carlos falava sério. O que o senhor precisa, chefe? Tem uma mulher que trabalha na padaria da Rua Augusta. Chama Maria. Tem uma filha de uns 7 anos. Quero saber tudo sobre elas. Miguel franziu a testa. Tudo. A situação legal delas, onde moram, com quem moram, tudo o que conseguir descobrir sem a gente se meter em encrenca. Durante o dia, Carlos tentou se concentrar no trabalho. Tinha 3 reuniões importantes e uma apresentação para investidores americanos. Mas sua mente continuava voltando para a padaria e para o desespero que tinha visto nos olhos de Maria. Às 6 da tarde, Miguel bateu na porta do escritório. Já tenho o que o senhor pediu, chefe, mas o senhor não vai gostar. Carlos deixou os papéis que estava revisando. Fala. Maria Gonzalez, 28 anos. Chegou do interior há 3 anos com a menina. Não tem documentos. Trabalha na padaria de manhã e limpa escritório à noite. Mora num apartamento pequeno na cidade de Tiradentes com um cara chamado Raul Mendoza. O que mais sobre ele? Miguel tirou uma caderneta. Raul Mendoza, 35 anos. Tem passagem por violência doméstica. Já foi preso 2 vezes. Os vizinhos falam que ele grita muito e que a menina às vezes chega atrasada na escola. Carlos sentiu o estômago se fechar. O que mais? A professora da menina já fez relatório que a Lúcia chega na escola com roxo. Fala que a menina inventa histórias sobre como se machucou, mas as histórias nunca batem. E a Maria? Uma vizinha me disse que às vezes vê ela chorando no quintal. Outra pessoa contou que o Raul ameaça entregar ela para a Polícia Federal se ela tentar largar ele. Carlos se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Do seu escritório conseguia ver a cidade toda. Tinha uma vida confortável, bem-sucedida, sem complicações. E agora uma menina de 7 anos tinha chegado para mudar tudo isso. Mais alguma coisa? Perguntou sem se virar. Os vizinhos falam que ontem à noite teve uma briga muito feia, gritaria, coisa quebrando. A menina saiu para o quintal de pijama e ficou lá até tudo se acalmar. Carlos fechou os olhos. Agora entendia por que Lúcia tinha ido na padaria naquela manhã com o papel na mão. Não era brincadeira. Era um plano desesperado de uma menina que tinha visto coisa demais. Obrigado, Miguel, pode ir. O que o senhor vai fazer, chefe? Carlos não respondeu até Miguel sair. Então pegou o celular e discou um número. Doutor Herrera, aqui é o Carlos Mendoza. Preciso perguntar uma coisa sobre documentação. Enquanto isso, no apartamento pequeno da cidade Tiradentes, Maria limpava os pratos quebrados da noite anterior. Lúcia estava sentada no sofá, vendo televisão com o volume bem baixo. Por que você falou aquilo para o senhor da padaria? Perguntou Maria pela 10ª vez. Porque você disse que a gente precisava de ajuda? Respondeu Lúcia sem tirar os olhos da televisão. Eu não disse isso. Disse sim ontem à noite, quando você pensava que eu estava dormindo. Você falou para o telefone com a Carmen que só um casamento podia salvar a gente. Maria parou de limpar. Carmen era sua única amiga, a única pessoa que sabia toda a verdade sobre sua situação. Você não devia ter escutado essa conversa, mas eu escutei, e por isso fui procurar alguém para casar com você. Lúcia, as coisas não funcionam assim. Você não pode sair por aí pedindo para os estranhos para casar comigo. Por que não? O senhor parecia bonzinho, não igual ao Raul. Maria se sentou do lado da filha no sofá. Onde está o Raul agora? Saiu cedo. Disse que ia resolver uns negócios importantes. Maria sentiu um arrepio. Quando Raul falava de negócios importantes, geralmente significava problema para ela. Mamãe, disse Lúcia, você acha que o senhor da padaria vai ajudar a gente? Não, meu amor. Gente como ele não ajuda gente como a gente. Por quê?
porque é assim que o mundo funciona. Lúcia ficou quieta por um momento, depois perguntou: "E se eu voltar lá para perguntar?" "Não", disse Maria com firmeza. "Não vai incomodar ele de novo, tá bom?" "Tá, mamãe." Mas enquanto Maria voltava a limpar a cozinha, Lúcia continuou pensando no homem de terno que tinha escutado seu pedido sem gritar, sem rir, sem mandar ela embora. Num mundo onde todos os adultos pareciam bravos ou com medo, ele tinha sido diferente. E Lúcia tinha aprendido que quando você encontrava algo diferente, não devia deixar passar fácil. Carlos chegou na padaria às 8 da manhã do dia seguinte. Maria estava limpando as mesas com movimentos mecânicos, como se tivesse dormido pouco. Quando viu ele entrar, os ombros ficaram tensos. "Bom dia", disse Carlos, se sentando na mesma mesa do dia anterior. "Bom dia", respondeu Maria sem olhar para ele. "O que vai querer?" "Um café e conversar com você." Maria parou de limpar. "Não tenho nada para conversar com o senhor." "Acho que tem." Carlos tirou o papel amassado do bolso e colocou sobre a mesa. Maria olhou para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Minha filha é só uma criança. Não sabe o que fala." "Eu sei sobre o Raul", disse Carlos direto. Maria largou o pano que tinha nas mãos. Ficou parada com os olhos bem abertos. "Não sei do que o senhor está falando. Sei que você não tem documentos. Sei que ele te ameaça dizendo que vai te entregar. Sei que ele bate na Lúcia. O senhor não sabe de nada." Maria pegou o pano do chão com as mãos tremendo. "E mesmo que soubesse, não é problema seu. Quero ajudar você." Maria deu uma risada, mas foi uma risada sem alegria. "Me ajudar? Por quê? Porque sente pena?" "Não, porque sua filha foi muito corajosa ao me pedir ajuda, e porque ninguém deveria viver com medo." Maria se aproximou da mesa. Sua voz baixou até virar um sussurro. "O que o senhor quer de mim?" "Nada." "Todo mundo quer alguma coisa." Carlos olhou diretamente nos olhos dela. "Conheço advogados que mexem com documentação. Posso conseguir ajuda legal para você. Posso fazer o Raul sumir da sua vida para sempre." "Em troca de quê?" "Em troca de nada." Maria se afastou da mesa. "Não acredito no senhor." "Por que não?" "Porque homem como o senhor não ajuda mulher como eu sem esperar alguma coisa em troca." Carlos se levantou da cadeira. "Que tipo de homem você acha que eu sou? Dos que têm dinheiro e poder e acham que isso dá direito a tudo. Você está enganada." "É mesmo?" Maria cruzou os braços. "Então me fala o que quer de verdade." Carlos ficou em silêncio por um momento. A verdade era que ele mesmo não sabia exatamente o que queria. Só sabia que não conseguia esquecer o rosto de Lúcia pedindo ajuda para a mãe. "Quero que você e sua filha fiquem em segurança." "Por quê?" "Porque é o certo." Maria estudou ele com o olhar. Nos olhos dela, Carlos viu anos de decepção, de promessas quebradas de homens que tinham falado uma coisa e feito outra. "Não preciso da sua ajuda", disse finalmente. "Acho que precisa sim, pois se engana." Maria voltou a limpar as mesas, dando as costas para ele. Carlos entendeu que a conversa tinha acabado. Deixou o dinheiro sobre a mesa e foi embora, mas não desistiu. Durante as 2 semanas seguintes, Carlos chegava na padaria todo dia. Pedia seu café, lia o jornal, trabalhava no notebook. Não incomodava Maria, mas sempre estava lá. Lúcia começou a se aproximar da mesa dele quando a mãe não estava vendo. Contava coisas da escola, perguntava sobre o trabalho dele, mostrava seus desenhos. "Sua mãe sabe que você conversa comigo?" perguntou Carlos um dia. "Não", respondeu Lúcia. "Ela fala que não devo incomodar o senhor." "Você não me incomoda de verdade." "De verdade?" Lúcia sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que Carlos tinha visto nela. "O senhor ainda quer ajudar a gente?" Carlos olhou para o balcão onde Maria observava eles com preocupação. "Quero, mas sua mãe tem que querer que eu ajude." "Ela tem medo." "Medo de quê?" "De tudo. Do Raul, de mandarem a gente embora, de o senhor ser igual ao outros homens." "Que outros homens?" Lúcia deu de ombros. "Os que prometiam coisa e depois iam embora." Carlos entendeu. Maria não era só uma mulher sem documentos fugindo de um homem violento. Era uma mulher que tinha aprendido a não confiar nas promessas de estranhos.
Naquela noite, Carlos recebeu uma ligação do Miguel. Chefe, tem problema. O Raul descobriu que o senhor anda perguntando sobre a Maria. Tá furioso. Os vizinhos falam que ontem à noite teve outra briga muito feia. Carlos sentiu o sangue gelar. Elas estão bem? Não sei. A Maria não foi trabalhar hoje na padaria. Carlos desligou o telefone e pegou as chaves do carro. Não podia mais ficar esperando que Maria aceitasse sua ajuda. As coisas tinham piorado, e talvez já fosse tarde demais para ser sutil. Enquanto dirigia para a cidade Tiradentes, Carlos pensou em tudo o que tinha aprendido nas últimas semanas. Que às vezes ajudar alguém significava ignorar o que essa pessoa dizia que queria. Que às vezes as pessoas mais desesperadas eram as que mais resistiam a receber ajuda e que uma menina de 7 anos tinha razão desde o começo. Às vezes um casamento podia salvar vidas. Não um casamento por amor, mas um casamento como ferramenta, como proteção, como a única maneira de proteger duas pessoas que não tinham mais opções. Carlos encontrou Maria sentada na escada do prédio onde morava. Tinha um olho roxo e o lábio rachado. Lúcia estava do lado dela abraçando uma boneca quebrada. Onde está o Raul? Perguntou Carlos. Foi embora, respondeu Maria sem levantar a vista. Disse que ia voltar com a Polícia Federal. Quando? Não sei, talvez hoje, talvez amanhã. Carlos se sentou no degrau de baixo. O que aconteceu? Alguém falou para ele que o senhor andava perguntando sobre mim. Ele ficou furioso. Disse que eu tinha dado ideia para outros homens. Ele bateu muito na minha mãe, disse Lúcia, se aproximando de Carlos. Não foi, mãe? E quebrou minha boneca porque disse que eu tinha falado com o senhor. Carlos sentiu uma raiva que não sentia há anos, mas se controlou. Maria, a gente precisa agir rápido. A gente precisa... Maria olhou para ele pela primeira vez. O senhor não precisa de nada, eu preciso. A Lúcia precisa. O senhor pode ir embora quando quiser. Você tem razão, mas eu não vou embora. Por quê? Porque sua filha me pediu para casar com você. E acho que é uma boa ideia. Maria se levantou de uma vez. O senhor tá louco? Não. Tô pensando com clareza pela primeira vez em muito tempo. Eu não preciso de marido. Você precisa de documentos, precisa de proteção legal. Precisa que o Raul nunca mais possa te ameaçar. E o que o senhor precisa? Carlos ficou quieto por um momento. Preciso fazer alguma coisa boa pela primeira vez na minha vida. Maria riu com amargura. Essa não é razão para casar. Qual é uma boa razão? Amor, paixão, promessa bonita. É? É. E como foi que isso deu certo para você? Maria não respondeu. Carlos se levantou e se aproximou dela. Te proponho um acordo. Um casamento legal e só. Você consegue seus documentos. Eu consigo a satisfação de ter ajudado. Ninguém deve nada para ninguém. E depois? Depois você decide. Se quiser continuar casada comigo, a gente fica casado. Se quiser se separar, a gente se separa. Mas enquanto isso, ninguém pode te deportar e ninguém pode te tocar. Lúcia se levantou. Mamãe, fala que sim. Lúcia, adulto não casa por conveniência. Por que não? Perguntou a menina. Se os dois saem ganhando, por que não? Carlos sorriu. Sua filha é mais inteligente que nós dois juntos. Maria caminhou até a janela do prédio e olhou para a rua. O que o senhor esperaria de mim? Nada. Bem, que você aparecesse comigo em público de vez em quando, que a gente fizesse papel de casal normal quando fosse necessário. E em casa? Em casa cada um faz a sua vida. Maria se virou. Não quer outras coisas? Carlos entendeu ao que ela se referia. Não. Esse casamento seria só no papel. Por quanto tempo? O tempo que você precisar para se estabelecer. 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que for. E se o senhor conhecer outra pessoa? Então a gente conversa e dá um jeito na situação. Maria olhou para Lúcia, que observava com olhos esperançosos. E se isso der errado? Pior que agora não fica. Maria ficou em silêncio por um bom tempo. Finalmente falou. Se a gente fizer isso, eu tenho condições. Fala. Nada de sexo. Nada de fingir amor. Nada de promessa romântica que não vai cumprir. Combinado. Vou continuar trabalhando. Não quero que me sustente. Perfeito.
E se em algum momento eu sentir que o senhor está me desrespeitando, isso acaba. Entendido. Maria estendeu a mão. Fechado. Carlos apertou a mão dela. Fechado. Lúcia bateu palma. Isso quer dizer que vocês já são namorados? Quer dizer que a gente vai casar para sua mãe ter documentos, explicou Carlos. Mas a gente não é namorado. Mas vocês vão morar juntos? Carlos e Maria se entreolharam. Não tinham pensado nisso. Isso a gente decide depois, disse Maria. 3 dias depois, Carlos e Maria estavam parados na frente de um juiz no cartório. Ela usava um vestido azul simples, que tinha comprado no Brás. Ele usava o mesmo terno que usava para trabalhar. Não tinha flores, não tinha aliança, não tinha convidados. Só Lúcia, que servia como testemunha e não parava de sorrir. O senhor aceita Maria Gonzalez como sua esposa? Aceito. A senhora aceita Carlos Mendoza como seu marido? Maria olhou para Lúcia, depois para Carlos. Aceito. Eu os declaro marido e mulher. Não houve beijo, só um aperto de mão e Lúcia gritando de alegria. Enquanto saíam do cartório, Maria disse para Carlos, obrigada. Obrigada por quê? Porque me deu a chance de ser pessoa melhor do que eu era ontem. Maria não respondeu, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez as coisas fossem dar certo. A lua de mel durou exatamente 2 semanas. Carlos tinha alugado um apartamento pequeno, mas confortável para Maria e Lúcia. Nada luxuoso, porque Maria tinha insistido que não queria se sentir como uma sustentada. Ele passava de manhã para levar Lúcia na escola, almoçavam juntos nos domingos e apareciam como família em lugares públicos quando era necessário. Tudo ia bem até o Raul resolver se vingar. Senhora Mendoza? Perguntou a mulher na porta. Maria ficou tensa. Ainda não tinha se acostumado com o novo sobrenome. Sou eu. Sou a agente Patrícia Ruiz da Polícia Federal. Preciso falar com a senhora. Maria sentiu o sangue gelar. Atrás da agente tinha um homem jovem com uma pasta cheia de papéis. O que a senhora precisa? Recebemos uma denúncia sobre seu casamento. Alguém diz que é um casamento de conveniência. Maria tentou manter a calma. Não entendo. Podemos entrar? Temos algumas perguntas? Maria deixou eles entrarem. Lúcia estava na escola, então pelo menos não ia ter que ver isso. Senhora Mendoza, quanto tempo conhecia seu marido antes de casar? Umas semanas. Onde se conheceram? Na padaria onde trabalho. Ele me paquerava. Maria hesitou, não sabia se mentia ou falava a verdade. Foi rápido. Muito rápido, perguntou o homem jovem, anotando. Foi, mas... Vocês moram juntos? Moramos? Dormem na mesma cama? Maria ficou vermelha. Isso é muito pessoal. É pergunta padrão, senhora. Casamento de verdade divide cama. Às vezes, mentiu Maria. Às vezes meu marido ronca muito. Aí eu durmo no sofá. A agente e o homem se entreolharam. Precisamos falar com seu marido também. Onde ele está? No trabalho. Sabe onde ele trabalha? Sei, claro. Ele tem uma empresa de... Maria percebeu que não sabia exatamente o que Carlos fazia. De negócios. De negócios. Que tipo de negócios? Pois, negócios importantes. O homem jovem escreveu algo na caderneta. Qual a comida favorita dele? Como? A comida favorita do seu marido. Se vocês são casados, deve saber. Maria sentiu pânico. Não fazia ideia do que Carlos gostava de comer. Ele gosta de tudo. Tudo. Não é exigente. Quando é o aniversário dele? Maria ficou em branco. Nunca tinha perguntado quando era o aniversário do Carlos. Em março. Que dia de março? Dia 15. Os agentes se entreolharam de novo. Senhora Mendoza, a pessoa que ligou pra gente diz que seu casamento é falso. Diz que a senhora pediu para o seu marido casar com a senhora para conseguir documentos. Isso é mentira. Quem poderia falar uma coisa dessas? Maria sabia exatamente quem tinha sido, mas não queria falar o nome do Raul. Não sei, talvez alguém com ciúme. Ciúme de quê? De eu ser feliz. A senhora é feliz? Sou. Ama seu marido? Maria ficou em silêncio tempo demais. Amo, disse finalmente. Não soou muito convincente.
É que tô nervosa. Vocês me deixam nervosa. A agente se levantou. Senhora Mendoza, vamos investigar seu caso. Se descobrirmos que seu casamento é falso, vamos deportar a senhora imediatamente, entende? Entendo. Estaremos em contato. Quando foram embora, Maria se sentou no sofá e começou a chorar. Tudo tinha dado errado. O Raul tinha cumprido a ameaça e agora o plano todo estava desmoronando. O telefone tocou. Maria, aqui é o Carlos. Você tá bem? Acabei de receber uma ligação da Polícia Federal. Eles já estiveram aqui, disse Maria entre lágrimas. Fiz tudo errado, não sabia seu aniversário. Não sabia onde você trabalha de verdade. Não sabia que comida você gosta. Tá tudo bem, tô indo pra aí. Não adianta, vai ser pior. Se eles virem você muito preocupado, vão suspeitar mais. Maria, me escuta. A gente vai sair dessa. Como? Eles sabem que nosso casamento é falso. Eles sabem que alguém diz que é falso. É diferente. O que a gente vai fazer? Vamos provar que a gente tá casado de verdade. Como? Vamos aprender tudo um do outro. Vamos agir como um casal de verdade. E vamos achar um jeito de provar que o Raul te ameaçava. Maria limpou as lágrimas. Você acha que vai dar certo? Tem que dar. Naquela noite, quando Lúcia dormiu, Carlos e Maria se sentaram na mesa da cozinha com 2 cadernetas. Tá bom, disse Carlos. Vamos fazer isso direito. Me conta tudo sobre você. Tudo. Tudo. Seu aniversário, sua comida favorita, sua cor favorita, seus medos, seus sonhos. Tudo. E você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente vai convencer todo mundo que está apaixonado, primeiro tem que se conhecer. Maria abriu a caderneta. Meu aniversário é 15 de agosto. Minha comida favorita é pamonha da minha avó. Minha cor favorita é azul. Meu maior medo é acontecer alguma coisa ruim com a Lúcia. Maria olhou para ele. Meu sonho é ser livre, livre de verdade. Carlos escreveu tudo na caderneta. Minha vez, disse. Meu aniversário é 23 de outubro, não 15 de março. Minha comida favorita é feijoada. Minha cor favorita é verde. Meu maior medo é não ser bom o suficiente para nada. E seu sonho? Carlos ficou pensando. Meu sonho era ganhar muito dinheiro, mas agora acho que meu sonho é ser alguém que vale a pena. Ficaram acordados até às 3 da manhã, aprendendo tudo um do outro, e pela primeira vez desde que se conheceram, Maria pensou que talvez Carlos não fosse igual aos outros homens. No dia da audiência, Maria acordou às 5 da manhã com náusea. Tinha sonhado que era deportada e que Lúcia ficava sozinha chorando no aeroporto. Carlos chegou cedo no apartamento, trouxe um terno novo para ele e um vestido elegante para Maria. Não posso aceitar isso, disse Maria vendo o vestido. Não é presente, é figurino. A gente precisa parecer um casal próspero e feliz. Não gosto de fingir. Hoje a gente não está fingindo. Hoje a gente está lutando pela sua vida. O advogado que Carlos tinha contratado se chamava Dr. Morales. Era um homem mais velho com experiência em casos de documentação. Vocês estão prontos? Perguntou quando se encontraram na entrada do tribunal. O que vai acontecer? Perguntou Maria. Vão fazer perguntas. Muitas perguntas sobre o relacionamento de vocês, sobre como se conheceram, sobre detalhes íntimos do casamento. Que tipo de detalhes íntimos? Que lado da cama cada um prefere? O que tomam no café da manhã juntos? Quem acorda primeiro? Onde guardam a escova de dente? Maria ficou pálida. A gente não sabe essas coisas. A gente sabe sim, disse Carlos. A gente morou junto essas semanas. Você acorda às 6, eu às 6:30. Você toma café com pão na chapa, eu ovos mexidos com pão. Sua escova de dente é azul e fica do lado esquerdo da pia. Maria olhou para ele surpresa. Carlos tinha prestado atenção em coisas que ela achava que ninguém notava. Você dorme do lado direito da cama, continuou Carlos, porque diz que assim consegue ver a porta. Você fica acordada até tarde vendo novela, e eu ronco, mas só quando durmo de barriga para cima. Como sabe que o senhor ronca? Porque às vezes escuto você caminhando pelo apartamento de madrugada, e quando viro de lado, não escuto mais você caminhando. Nesse momento,
Maria percebeu que Carlos tinha estado mais presente do que ela imaginava. Entraram no tribunal. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, com cara séria e óculos. Este é o caso de Maria Gonzales Mendoza, acusada de casamento fraudulento para obter residência legal. Maria sentiu a boca secar ao ouvir a palavra fraudulento. Senhora Mendoza, como conheceu seu marido? Na padaria onde trabalho. Ele ia toda manhã. Foi amor à primeira vista? Maria olhou para Carlos. Tinham ensaiado essa resposta. Não, meritíssima, no começo achei que ele era metido. Por quê? Porque sempre pedia a mesma coisa e nunca falava por favor nem obrigado. Houve murmúrios no tribunal. A juíza levantou a sobrancelha. E isso mudou? Mudou. Um dia minha filha pediu uma coisa para ele e ele foi muito gentil com ela. Aí percebi que ele não era metido, só era tímido. Sua filha pediu o quê? Maria respirou fundo. Essa era a parte mais difícil. Pediu para ele casar comigo. Mais murmúrios. Uma criança de 7 anos pediu para um estranho casar com a mãe dela? Sim, meritíssima. Por que faria isso? Maria sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Porque eu estava numa situação muito difícil. Meu ex-companheiro me ameaçava dizendo que ia me entregar para a Polícia Federal se eu tentasse largar ele. A Lúcia escutou uma conversa onde eu falei para uma amiga que só um casamento podia me salvar. Então sua filha procurou ativamente um marido para a senhora? Procurou. E o senhor Mendoza, o que pensou quando uma menina pediu para o senhor casar com a mãe dela? Carlos se levantou. Pensei que era a coisa mais corajosa que eu já tinha visto na vida. Meritíssima. Por que corajosa? Porque essa menina estava disposta a pedir ajuda para um estranho para proteger a mãe dela. Isso requer muita coragem. E por isso decidiu casar? Não. Decidi casar porque quando investiguei a situação da Maria, percebi que ela realmente precisava de ajuda. Investigou a situação dela? Investiguei. Descobri que ela morava com um homem violento que ameaçava ela constantemente, que a Lúcia chegava na escola com roxo, que a Maria trabalhava 2 empregos para sobreviver e ainda tinha medo de sair de casa. A juíza anotou e se apaixonou por ela durante essa investigação. Carlos ficou em silêncio por um momento longo. Não, meritíssima. Me apaixonei por ela depois de casar. Todo mundo no tribunal ficou quieto. Depois? No começo só queria ajudar ela, mas morando com ela e com a Lúcia, aprendi o que significa realmente cuidar de alguém. Aprendi o que significa ser necessário, não só precisar. Pode explicar isso? A vida toda pensei que era bem-sucedido porque tinha dinheiro e poder, mas com a Maria aprendi que o sucesso de verdade é quando alguém pode contar com você, quando alguém confia em você para proteger o que mais ama. Carlos olhou para Maria. Ela me ensinou que tem diferença entre ter uma vida confortável e ter uma vida que vale a pena. A juíza tirou os óculos. E a senhora Mendoza, também se apaixonou depois do casamento? Maria se levantou com as pernas tremendo. Me apaixonei sim, meritíssima, mas não do jeito que a gente se apaixona no filme. Como então? Me apaixonei pela paciência dele, pelo jeito que ele conversa com a Lúcia, como se ela fosse uma pessoa importante, por como nunca me pediu nada que eu não tivesse pronta para dar. Maria limpou uma lágrima. Me apaixonei por me sentir segura pela primeira vez em anos. A juíza revisou os papéis por vários minutos. Finalmente falou. Emito uma ordem de proteção permanente contra Raul Mendoza. Autorizo Maria Gonzales Mendoza a permanecer legalmente no país. Seu casamento não será investigado mais. O tribunal aplaudiu discretamente. Maria não sorriu. Estava cansada demais. Mas pela primeira vez em muito tempo não tinha mais medo. 3 semanas depois do tribunal, Maria arrumou as coisas em caixas de papelão. Carlos estava sentado no sofá, vendo como ela guardava a roupa da Lúcia. Você não precisa ir embora, disse ele. Preciso sim. Por quê? Maria parou de dobrar uma blusa e olhou para ele. Porque já consegui o que precisava. Meus documentos estão em ordem. Tenho proteção legal. O Raul não pode chegar perto da gente. Não preciso mais de marido de mentira.
Marido de mentira. Sabe do que tô falando. Carlos se levantou do sofá. No tribunal você disse que tinha se apaixonado por mim. Falei o que tinha que falar. Mentiu. Maria continuou arrumando sem responder. Maria, olha para mim. Ela se virou. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Mentiu no tribunal? Importa? Importa sim. Por quê? Ganhamos o caso. Já posso viver minha vida. E eu também posso viver a minha. Encontrar alguém que realmente me ame, não alguém que fica comigo por gratidão. Carlos se aproximou dela. Você acha que o que sente por mim é só gratidão? Maria se afastou. Não sei o que sinto. Esse é o problema. Qual é o problema? Que nunca pude escolher os homens da minha vida. Sempre foi por necessidade, por sobrevivência, por medo. Não sei como é escolher alguém só porque quer ficar com ele. Carlos entendeu. Você precisa de tempo. Preciso saber quem eu sou quando não tô com medo. E se depois de descobrir quem você é, ainda quiser ficar comigo? Maria sorriu pela primeira vez em semanas. Aí a gente conversa. Lúcia apareceu na porta do quarto. Já vamos embora? Vamos, meu amor. O Carlos vai vir visitar a gente. Maria e Carlos se entreolharam. Claro que vou, disse Carlos. Sempre que vocês duas quiserem. Vocês ainda vão ficar casados? Vamos, respondeu Maria, mas vamos morar separados por um tempo, tipo os tios Ana e Roberto. Ah, tá. Lúcia deu de ombros. Aos 7 anos, os adultos sempre faziam coisas estranhas que ela não entendia completamente. O apartamento que Maria tinha encontrado era pequeno, mas tinha muita luz. Ficava numa área segura, perto de uma escola boa para Lúcia. Carlos tinha querido pagar o aluguel, mas Maria se negou. Consegui emprego como auxiliar numa escola primária, tinha falado. Posso pagar meu próprio aluguel. Os primeiros dias foram difíceis. Maria acordava esperando ouvir os passos do Carlos na cozinha. Lúcia perguntava por que ele não levava elas na escola, mas aos poucos foram estabelecendo suas próprias rotinas. Maria descobriu que gostava de cozinhar para ela e Lúcia sem se preocupar se mais alguém gostava da comida. Descobriu que gostava de ver televisão até tarde sem pedir licença. Descobriu que gostava de tomar decisões pequenas, que sabão comprar, que caminho tomar para ir ao trabalho, sem consultar ninguém. Pela primeira vez em anos se sentiu livre, mas também se sentiu sozinha. Carlos visitava elas 2 vezes por semana. Nas terças levava Lúcia no parque. Nos sábados almoçavam juntos os 3. Sempre era gentil, sempre perguntava como elas estavam. Nunca pressionava para Maria voltar com ele. Como tá o trabalho? Perguntou num sábado enquanto comiam pizza. Bom, gosto de trabalhar com criança. Gosta mais que na padaria? Muito mais. Criança é honesta. Se gostam de você, falam. Se não gostam, também falam. E as crianças gostam de mim. Maria sorriu. Porque você fala a verdade para elas. Que verdade? Que os adultos nem sempre sabem o que estão fazendo. Depois do almoço, Carlos foi embora como sempre. Mas dessa vez, Maria ficou parada na janela, vendo ele caminhar até o carro. Percebeu que gostava de vê-lo ir embora, não porque queria que ele fosse, mas porque sabia que ele voltaria se ela pedisse. Naquela noite, enquanto Lúcia fazia lição, Maria se sentou na cama e pegou uma caderneta. Escreveu uma lista. Coisas que gosto de morar sozinha. Ninguém grita comigo. Posso ver as novelas que quero. Lúcia tá mais tranquila. Não tenho medo. Depois escreveu outra lista. Coisas que sinto falta de morar com o Carlos. Alguém que pergunta como foi meu dia. Ajuda com a Lúcia. Me sentir. Protegida. As conversas na cozinha depois que a Lúcia dorme. Olhou as 2 listas por muito tempo. Depois escreveu uma terceira. O que eu quero de verdade? Embaixo dessa pergunta, escreveu uma palavra só. Escolher. Queria escolher ficar com alguém, não precisar ficar com alguém. Queria escolher amar, não se sentir obrigada a amar. Queria escolher confiar, não ser forçada a confiar. E percebeu que talvez pela primeira vez na vida tinha o luxo de escolher. A pergunta era o que ia escolher. Fechou a caderneta
e foi dormir. Mas pela primeira vez em muito tempo não dormiu preocupada com o futuro. Dormiu animada com as possibilidades. 6 meses depois, Maria acordou num sábado sabendo que aquele dia ia mudar tudo. Tinha ficado adiando a conversa por semanas. Toda vez que Carlos vinha visitar elas, sentia as palavras na ponta da língua, mas não se atrevia a falar. O problema era que não tinha mais medo. E sem medo, tinha que encarar o que realmente sentia. Lúcia estava no parque com a nova amiga do prédio. Maria tinha combinado de encontrar Carlos no café onde tudo tinha começado. Ele tinha sugerido que conversassem em particular, sem a Lúcia, sobre a situação deles. Quando chegou, Carlos já estava sentado na mesma mesa onde Lúcia tinha feito a pergunta que mudou as vidas deles. "Oi", disse Maria se sentando na frente dele. "Oi, como você tá?" "Bem. Diferente, mas bem." "Diferente como?" Maria respirou fundo. "Tenho pensado muito na gente. E acho que preciso falar uma coisa importante." Carlos se endireitou na cadeira. "Fala." "Trouxe isso." Maria tirou um envelope da bolsa e colocou sobre a mesa. "O que é?" "Papéis de divórcio." Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Você quer se divorciar?" "Deixa eu explicar." Maria abriu o envelope. "Esses papéis cancelam todas as obrigações legais do nosso casamento. Se você assinar, eu não sou mais sua responsabilidade legal. Você não precisa mais manter essa encenação comigo." "Encenação? Carlos, a gente casou por conveniência, para me salvar, para me proteger, mas nunca casamos por amor." "E daí?" "E eu quero casar por amor." Carlos olhou para ela confuso. "Não entendo." Maria tirou outro papel do envelope. "Esta é uma carta que escrevi para você." Entregou a folha. Carlos pegou com mãos que tremiam um pouco. "Quer que eu leia agora?" "Quero." Carlos desdobrou a carta. Estava escrita com a letra cuidadosa da Maria. "Carlos, obrigada por me salvar. Obrigada por não me pedir nada. Obrigada por me deixar descobrir quem eu sou quando não tenho medo. Durante esses meses, aprendi a diferença entre precisar de alguém e querer alguém. Aprendi a diferença entre estar agradecida e estar apaixonada. Tô agradecida a você por me dar minha liberdade, mas tô apaixonada por você porque escolheu ficar na minha vida sem me pedir nada em troca. Agora que tenho a opção de escolher, eu escolho você, mas quero escolher direito. Quero casar com você de novo, mas dessa vez por amor, não por medo, não por necessidade, não por conveniência. Se ainda quiser casar comigo, eu quero casar, mas agora por amor." Maria Carlos terminou de ler e levantou o olhar. Maria tinha os olhos cheios de lágrimas, mas estava sorrindo. "Tá falando sério?" "Nunca falei tão sério na minha vida." Quer que a gente se divorcie para depois casar de novo? Quero que a gente termine essa história para poder começar uma nova." Carlos se levantou da cadeira e caminhou para o lado da Maria. Se ajoelhou do lado dela. "Maria Gonzalez, quer casar comigo? Tá me pedindo sério?" "Tô pedindo porque te amo, porque esses meses sem morar com você foram os mais longos da minha vida, porque quero acordar todo dia sabendo que você escolheu ficar comigo. Não porque você precisa de mim. Preciso de você, mas não como antes. Antes precisava de você para me sentir útil, agora preciso de você para ser feliz." "Qual a diferença? Que antes, se você me largasse, eu ia me sentir um fracasso. Agora, se você me largar, vou me sentir como alguém que teve a sorte de conhecer o amor de verdade, mesmo que fosse por pouco tempo." Maria limpou as lágrimas. "E se a gente casar e depois as coisas ficarem difíceis? Então a gente trabalha junto para consertar. E se eu me cansar de você? Então eu me esforço mais para não ser chato. E se você se cansar de mim? Impossível. Como tem tanta certeza? Porque já vivi sem você e já vivi com você, e viver com você é melhor." Maria se abaixou e deu um beijo na testa dele. "Sim, Carlos Mendoza. Quero casar com você." "Por amor?" "Por amor." Nesse momento, Lúcia entrou correndo no café. "Mamãe, Carlos, o que vocês estão fazendo?" "A gente tá ficando noivo", disse Carlos, se levantando do chão. "De novo? Dessa vez é diferente", explicou Maria.
Dessa vez é porque a gente se gosta, não porque a gente se precisa. Isso quer dizer que vocês vão morar juntos de novo? Quer, se você quiser. Lúcia sorriu e tirou uma coisa do bolso. Então, vocês vão precisar disso. Na mão dela tinha 2 alianças simples de prata. De onde você tirou isso? Perguntou Maria. Comprei com meu dinheiro do dente que caiu. A moça da joalheria falou que essas eram pra gente que se gosta de verdade. Carlos pegou uma das alianças e colocou no dedo da Maria. Agora sim, disse. Agora é de verdade. Maria pegou a outra aliança e colocou no dedo do Carlos. Agora, por amor, disse. Lúcia bateu palma. E agora a gente pode ser uma família de verdade. Pela primeira vez desde que se conheceram, Carlos e Maria se beijaram. Não porque tinham que fazer papel de marido e mulher, mas porque queriam fazer. E nesse beijo, sentiram a diferença entre um casamento de conveniência e um casamento de amor. 2 anos depois, Carlos caiu outro dente. Lúcia correu pelo quintal da casa pequena, mas clara, que tinham comprado juntos 6 meses atrás. Tinha 9 anos agora e tinha perdido a timidez que a caracterizava quando a conheceu. Seus gritos de alegria enchiam o ar da manhã de sábado. Carlos estava regando as flores que tinham plantado na primavera. Tomates, rosas, ervas para cozinhar. Nada chique, mas tudo cuidado com amor. Outro dente? Perguntou, largando a mangueira. Você vai ficar sem dente para a fada do dente. Esse vale dobrado, disse Lúcia, mostrando o dentinho pequeno, porque é de trás. Quem disse que os de trás valem dobrado? Eu inventei. Carlos riu. Lúcia tinha desenvolvido um grande talento para inventar regras que a beneficiavam. Maria saiu de casa com uma xícara de café na mão. Não era mais a mulher assustada da padaria. Agora caminhava diferente, falava diferente. Tinha se formado como auxiliar de ensino no mês passado e na semana seguinte ia começar a estudar para ser professora de verdade. Por que vocês estão gritando tanto? Perguntou, mas estava sorrindo. A Lúcia perdeu outro dente e diz que vale dobrado. Ah, claro, a regra nova. Você também sabia dessa regra? Maria se sentou na cadeira que Carlos tinha colocado na varanda para ela poder ler ali de tarde. A Lúcia me explicou toda a economia da fada do dente ontem à noite. Pelo visto, tem desconto por volume e bônus por localização. Essa menina vai ser empresária ou vai enganar muita gente? Lúcia tinha achado um caracol no quintal e agora examinava ele com a concentração de um cientista. Vocês acham que caracol tem dente? Perguntou. Não sei, respondeu Carlos. Você acha o quê? Acho que tem, mas que são pequenos demais para ver. Pode ser. Maria observou Carlos explicando para Lúcia como olhar o caracol de perto sem machucar ele. 2 anos atrás, não teria imaginado essa cena. Um sábado de manhã, na própria casa, vendo o marido e a filha descobrindo caracóis juntos. Não tinha sido fácil chegar até ali. Teve noites que Maria acordava com pesadelos sobre o Raul. Teve dias que Carlos se perguntava se realmente sabia como ser pai de uma menina que não era filha biológica dele. Teve momentos que os dois duvidaram se tinham tomado a decisão certa, mas também teve manhãs como essa. Mamãe, a gente pode fazer panqueca? Perguntou Lúcia. Você não acabou de tomar café? Isso foi há 1 hora. Criança tem estômago muito eficiente, disse Carlos. Processa a comida rápido para fazer lugar para mais comida. Isso não é ciência de verdade, disse Maria. Como você sabe? Porque estou estudando para ser professora, sei sobre ciência. Esqueci que agora moro com uma intelectual. Maria jogou uma folha do quintal nele. Cala a boca. Lúcia observou eles trocando brincadeiras e sorriu. Gostava quando os pais dela brincavam assim. Lembrava ela que eles eram felizes juntos, não só quando as coisas estavam boas, mas também nos momentos normais e chatos. Sabem de uma coisa? Disse Lúcia de repente. O quê? Perguntaram Maria e Carlos ao mesmo tempo. Eu sabia que vocês iam se apaixonar de verdade. É? Perguntou Maria. Como sabia? Porque quando pedi para o Carlos casar com você, ele não riu de mim. E você ficou brava, mas não gritou comigo. Gente que é boa junta não ri de criança e não grita um com o outro.
Maria e Carlos se entreolharam. Às vezes Lúcia falava coisas que surpreendiam com a sabedoria. "E como você aprendeu isso?" perguntou Carlos. "Criança é boa para observar adulto." "O que mais você observou?" "Que vocês gostam mais um do outro agora do que quando casaram na primeira vez." "Como sabe?" "Porque antes vocês se tratavam como amigos que moram juntos. Agora se tratam como se fossem o presente favorito um do outro." Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Sabe de uma coisa, Lúcia?" "O quê?" "Você tem razão." Naquela tarde, enquanto Lúcia desenhava na mesa da cozinha, Maria e Carlos se sentaram na varanda para ver o pôr do sol. "No que tá pensando?" perguntou Carlos. "Em como tudo tá diferente agora." "Diferente como?" 2 anos atrás, minha única meta era sobreviver. Agora tenho planos, sonhos, coisas que quero fazer amanhã, mês que vem, ano que vem." "Como o quê?" "Como terminar meu curso. Como ensinar a Lúcia a dirigir quando ela crescer. Como envelhecer com você." Carlos pegou a mão dela. "Sabe qual é meu plano favorito?" "Qual?" "Fazer isso mesmo todo sábado pelo resto da minha vida. Sentar na varanda, ficar com você, ficar com a Lúcia, ficar em casa." Maria apertou a mão dele. "Eu também gosto desse plano." Da cozinha veio a voz da Lúcia. "Terminei meu desenho. Vem ver." Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas, num quintal cheio de flores. Em cima estava escrito com letras grandes: "Minha família de verdade." Carlos pendurou o desenho na geladeira junto com todos os outros desenhos que Lúcia tinha feito nos últimos 2 anos. "Sabe de uma coisa?" disse Maria. "Acho que tudo saiu exatamente como tinha que sair. Até as partes difíceis. Especialmente as partes difíceis." E enquanto Lúcia explicava cada detalhe do desenho, Maria pensou que às vezes as melhores histórias de amor não começam com paixão à primeira vista. Às vezes começam com uma menina corajosa que decide pedir ajuda para um estranho. E às vezes essas histórias terminam exatamente onde tinham que terminar: em casa. Gostou desta história de amor que começou com a coragem de uma menina de 7 anos? Maria, Carlos e Lúcia nos ensinaram que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais difíceis e que o amor verdadeiro nem sempre chega como um raio. Às vezes chega disfarçado de ajuda, de paciência e de segundas chances. Se esta história tocou seu coração tanto quanto o nosso, não esqueça de dar like neste vídeo e compartilhar com alguém que você acha que precisa lembrar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Adoramos criar essas histórias que celebram o poder do amor, da família e da coragem. Então, se você quer ver mais conteúdo assim, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. E agora, queremos conhecer você melhor. De que cidade do Brasil você está nos assistindo? Escreve pra gente nos comentários de onde você é. Ficamos emocionados em saber que essas histórias chegam em corações de todo o país.